Olá, eu sou Vivian Mazeu e nesse vídeo eu vou falar sobre atribuição de aulas. Um processo que eu acho muito atrasado na educação. Vivian, mas como assim? Se não tiver atribuição de aulas, como é que a gente vai saber qual professor vai ficar com qual turma? Como é que vai ser isso? Fica tranquila, vê até o final do vídeo que eu vou falar certinho, tintim por tintim sobre isso. A questão é, muitos professores ficam ansiosos, dá dor de barriga quando tem atribuição de aulas. Às vezes passam até as festas de final de ano super nervosos, ansiosos, porque não sabem qual é a turma que vai pegar no ano seguinte. Muitas vezes depende de uma atribuição por pontos, por etapa, aquela coisa toda de escola pública, ou depende ali da boa vontade ou do querer da gestão da escola, né? Que sala será que eles vão me colocar? O que será que vai ser da minha vida o ano que vem? Muitos professores terminam o ano letivo com essa dúvida na cabeça e alguns ficam até muito mal, muito ansiosos por isso, né, para iniciar o próximo ano. E eu digo que esse processo de atribuição de aulas é uma coisa muito atrasada na educação, porque a educação ainda não percebeu a necessidade de um professor especialista. Isso principalmente na educação infantil. Mas, Vivian, como assim? A educação tem professores especialistas, tem o professor de português, tem o professor de matemática, tem o professor de história. Sim, mas isso acontece no ensino fundamental, anos finais, e no ensino médio. Isso não acontece na educação infantil e nem no ensino fundamental nos anos iniciais, né? Todo esse período de vida do aluno, ele fica a cargo da professora pedagoga, que tem ali o papel de desenvolver todas as disciplinas nos anos iniciais do fundamental e todas as necessidades ali de aprendizagem e desenvolvimento da criança dentro da educação infantil. E o problema não é a professora poder trabalhar com todas essas turmas, né? Se você sai ali da faculdade de pedagogia, você está apto então para pegar desde o berçário até o 5º ano. Esse, de fato, no meu ponto de vista, não é o problema, né? Isso seria mais ou menos como o médico. O médico sai da faculdade de medicina e ele é um clínico geral, ele vai atender ali generalidades, ele não sabe nada a fundo, mas ele vai tentar ali dar os primeiros passos para a pessoa e, se for necessário, ele indica para um especialista, né? Seja um ortopedista, seja um cardiologista. E a educação, eu digo que está muito atrasada nessa questão de atribuição, porque além de não ter efetivamente essas especialidades, ela não permite que o professor se especialize da maneira que ele queira, com a turma que ele queira, e muito menos que ele faça essa escolha. Veja bem, a pessoa pode entrar na educação e fazer a escolha de trabalhar com uma criança de 2 anos porque ela gosta da faixa etária 2 anos. Isso não quer dizer que ela vai gostar de trabalhar com criança de 10, de 8, de 7, de 6, de 5, de 1, de 3. Se ela escolheu 2, é porque ela gosta 2. Né? A nomenclatura das turmas, ela varia muito de acordo com o lugar, de acordo com a cidade, né, com o estado, mas, via de regra, se a professora gosta de trabalhar com berçário, não necessariamente ela vai gostar de trabalhar com mini grupo 2, ou com infantil 5, ou com 1º ano, seja lá como chame aí na sua escola. E esse ainda não é o problema maior. Vivian, mas você já apontou 2 problemas e não é o problema maior ainda? Ainda não é o problema maior. O problema maior que eu vejo é a gente não conseguir que o professor efetivamente se especialize naquela turma, né? Então o professor entra na educação e gosta do berçário, quer trabalhar com berçário e vai trabalhar com berçário a vida toda. Dificilmente o professor consegue. Normalmente a escola acaba mudando ele para uma outra turma, ou na atribuição de aulas, por algum motivo, ele não consegue pegar o berçário e ele tem que escolher uma outra turma ou ficar sem aula naquele ano, né? Então, esse é um processo arcaico. E as desculpas para que isso aconteça, eu já ouvi de vários gestores escolares, de várias coordenadoras, de vários diretores,
é que o professor fica cansado de pegar todo ano a mesma turma, é que o professor fica muito na zona de conforto e não vai trazer novidade, não vai fazer coisa diferente se ele ficar vários anos na mesma turma. É porque ficar na mesma turma é muito fácil, porque ele já tem o material todo pronto. E esses são pensamentos tão retrógrados, são pensamentos tão mesquinhos, pensamentos tão absurdos, que eles não deveriam estar funcionando, eles não deveriam estar ativos ainda na educação. A gente precisa modernizar esse processo, a gente precisa dar liberdade para o professor estar na sala que ele se identifica, que ele queira se especializar, que ele goste de trabalhar, né? E não a cargo de uma atribuição por ponto, ou da boa vontade da coordenadora ou da diretora, né? E sim que o professor possa se especializar. Além disso, tem uma questão muito importante, que é a seguinte: se o professor se especializa, né? Se o professor fica na mesma turma por muitos anos, as respostas e as soluções dadas por esse professor, elas são mais precisas, elas de fato conseguem resolver os problemas, elas são precisas, elas são diferenciadas, e isso faz com que o professor se torne uma referência naquela faixa etária, se torne uma referência naquela idade do qual ele gosta de trabalhar e ele incansavelmente busca por conhecimento, coloca aquele conhecimento em prática e busca por mais conhecimento. Essa é a situação do especialista em si. Um professor, para se tornar especialista, para querer ser especialista em uma área, ele pode fazer cursos específicos da área, ele precisa estar sempre atualizado sobre aquela especificidade, aquela idade, né, da qual ele trabalha. Ele amplia a rede deles de contato de pessoas que pensam como ele, trabalham com a mesma faixa etária com eles. Ele pode frequentar palestras, feiras, seminários, congressos, com assuntos relacionados àquela faixa etária que ele atende. Então, todas essas dicas, elas são fundamentais para que o professor consiga cada vez mais entender, ser especialista naquela idade que ele gosta de trabalhar, com aquela turma que ele gosta de trabalhar. E eu também não tô falando tudo isso aqui do nada. Ai, Vivian, você tá tirando isso da sua cabeça? Da onde que você tá tirando tudo isso? Tem uma pesquisa que é a teoria das 10.000 horas, tá? Não sei se você já ouviu falar, mas tem essa teoria das 10.000 horas. Em 1993, um professor da Universidade do Colorado, chamado Anders Ericsson, ele publicou uma pesquisa sobre estudantes de violino. No final do estudo, ele constatou que os violinistas mais talentosos eram aqueles que haviam praticado, em média, 10.000 horas. Como consequência disso, ele desmistificou aquela ideia de que a gente acreditava que o talento era inato. Ai, ele toca violão muito bem, ou violino muito bem, ou ele canta muito bem, ou ele faz isso muito bem, faz aquilo muito bem, porque ele nasceu com esse dom. É claro que para algumas profissões, para algumas coisas, tem uma aptidão física, tem um talento natural, mas ele constatou nesse estudo que o que vale mais, que o que supera qualquer situação biológica é a prática. É o estudo e a prática daquilo que você quer se tornar especialista. Então, você pode se tornar especialista naquilo que você gosta, naquilo que você quiser, desde que você estude e pratique aquilo por uma média de 10.000 horas, segundo esse estudo. Anos mais tarde, em 2008, Malcolm Gladwell, ele se baseou nessa pesquisa e ele escreveu até um livro, que é o livro Fora de Série, que foi um best-seller internacional. E nesse livro, ele mostrou que algumas pessoas possuem habilidades excepcionais, né? Buscando compreender como que elas se destacavam na área. E foi aí que surgiu a teoria das 10.000 horas de Gladwell. Segundo ele, se nós nos dedicarmos 10.000 horas a qualquer atividade, seremos capazes de virar experts nessa atividade. Isso é o que vale a 3 horas por dia por 10 anos. Né? Então, olha só,
Um professor generalista, ele já sai da faculdade generalista, né? Já pode trabalhar lá desde o berçário até o 5º ano. Então, é um pouquinho de tudo, é muito generalista. Informações generalistas, né, gerais, a gente já encontra aí, né, em qualquer site de busca na internet. Você joga lá sobre um assunto, aparecem as informações gerais sobre esse assunto, né? Como fazer alguma coisa, o que significa alguma coisa, aparecem lá todas as informações gerais. O que a gente precisa mesmo na nossa sociedade, o que está fazendo diferença, o que está fazendo as pessoas terem mais reconhecimento profissional, é justamente se tornar especialista. É justamente focar em alguma coisa que ela queira e se especializar naquilo, e não ficar naquele âmbito geral. E na escola isso está muito longe. Eu percebo que a gestão das escolas, sabe, as secretarias de educação de municípios, de estados, eles não estão caminhando por esse lado. Está caminhando para cada vez mais deixar o professor perdido, cada hora numa sala, pela livre vontade deles, sem ao menos saber se o professor quer aquilo, né? A única coisa que geralmente acontece é que se o professor presta um concurso de infantil, ele vai ficar no infantil. Se ele presta concurso de fundamental, ele vai ficar no fundamental. Mas você concorda comigo que é muito diferente dar aula para uma criança que está no 1º ano e dar aula para uma criança que está no 5º ano? As duas estão no fundamental. Mas é muito diferente. Então o professor, ele precisa saber qual é a idade que faz o coração dele falar mais alto, sabe? Aquela idade que ele fala, nossa, mas com essa turma eu me realizo como profissional da educação. É essa turma que eu quero trabalhar todos os anos. O professor precisa identificar isso. E a gestão da escola, os líderes municipais e estaduais, eles precisam entender que não é só no mundo fora da escola que a gente precisa de especialista. Dentro da escola a gente precisa sim, e não só no fundamental anos finais e no ensino médio. A gente precisa na educação infantil e a gente precisa no ensino fundamental, séries iniciais. Eu fico imaginando que o professor, ele se sente mais ou menos assim, como eu já me senti algumas vezes. É como se a gente entrasse para trabalhar numa empresa e a gente sabe que todos os cargos daquela empresa são importantes. Então tem lá na empresa uma pessoa que faz a limpeza, tem uma pessoa que serve o cafezinho, tem uma pessoa que entrega correspondência, tem uma pessoa que executa os trabalhos no computador e tem um chefe, por exemplo. E eu sei que todos os cargos são importantes, cada cargo tem a sua função, cada cargo tem a sua importância. Mas se eu levei o meu currículo naquela empresa, certamente eu já levei identificando qual é o cargo do qual eu estou pleiteando uma vaga, do qual eu quero me candidatar, né? Então não dá para de repente a empresa falar, olha, você foi aceito, o seu currículo foi aceito. E aí você vai ter que esperar o dia tal para você ver se você vai ser a pessoa que faz a limpeza, se você vai servir café, se você vai ser o chefe, se você vai ser líder, o que você vai ser. Isso não funciona. E por que isso é colocado na escola? Ah, mas sempre foi assim. Justamente porque sempre foi assim que a gente tem que refletir. Será mesmo que tá certo o professor passar as festas de final de ano preocupado, perdido, sem saber aonde ele vai pro ano seguinte? E aí, de repente, ele vai na atribuição e falta, sei lá, tem atribuição que é feita um mês antes, tem atribuição que é feita um dia antes das aulas iniciarem. Então, é justo o professor ir lá na atribuição e de repente ele fala, meu Deus, eu peguei turma de 5 anos, eu nunca trabalhei com essa turma, agora eu tenho que correr, eu tenho que ler livro, eu tenho que me inscrever num curso, eu tenho que procurar colega. E se apavorar, não faz sentido, não faz o menor sentido. O professor precisa se especializar e a escola precisa evoluir nesse processo e entender que o professor é especialista em berçário, ele trabalha com berçário, ele quer aquilo para ele. Ele é especialista em alfabetização, ele trabalha com crianças de 1º ano, ele escolheu aquilo para ele. Você concorda que o que o professor da alfabetização vai estudar é muito diferente do que o professor do berçário vai estudar? E não dá para um ano eu ser professora do berçário e no outro ano eu ser professora de alfabetização.
porque eu não vou desempenhar um bom papel. Não porque eu sou uma professora ruim ou mediana ou não sou interessada. Simplesmente porque não dá tempo de você absorver conteúdo, informação e prática em um ano letivo e no outro ano já ir para outra coisa, no outro ano já ir para outra coisa. Isso não funciona. Cada vez mais a gente vai ter professores que não sabem o que estão fazendo, ou que estão perdidos, ou que estão fazendo de qualquer jeito porque não tiveram tempo de estudar sobre aquilo, porque não recebem apoio, porque a sua vontade não foi respeitada, porque não tem tempo de estudar, porque fica tudo feito dessa maneira errada, dessa maneira arcaica. Então, essa é uma reflexão que eu já venho fazendo há alguns anos. E eu não sei se você já pensou sobre isso ou não, mas eu tenho certeza que a gente precisa modernizar esse processo na escola. E se você gosta de trabalhar com berçário, nunca mais você deveria trabalhar com criança de 5, ou de 6, ou de 7, ou de sei lá qual idade. Assim como a professora que gosta de trabalhar com uma criança de 8, 9, 10 anos, também nunca deveria ser colocada para trabalhar no berçário. A escolha da sala, da idade com o qual você vai trabalhar, tem que ser uma escolha sua. Só faz sentido para você, só vai ser um trabalho gostoso, só vai ser um trabalho gratificante se ele vier da sua essência. Se ele vier de fato daquilo que você gosta, daquilo que você acredita e daquilo que você está disposta a colocar tempo e energia para fazer cada vez melhor. Então, eu sugiro que você converse sobre isso na sua escola, reflitam sobre isso, leve esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece da educação, para a gente conseguir mudar essa realidade que a gente ainda infelizmente tem na nossa educação e respeitar os professores, respeitar as suas escolhas, respeitar o tempo de estudo do professor. Isso é fundamental para uma educação de sucesso no nosso país. Agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Além de compartilhar esse vídeo com seus amigos da educação, escreve aqui para mim as suas reflexões acerca desse tema e como funciona aí na sua escola, na sua cidade, no seu estado. Eu tô esperando o seu comentário, hein? Um beijo e até o próximo vídeo.